Desculpa. Vou ignorar uma coisa que está escrito aqui. A mão de obra indireta. Pode começar, doutora, por favor. Tá. Boa noite a todos. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. E hoje eu estou muito feliz aqui, tendo outros colegas, né? Colegas chegando, né? Na sociedade, agora com o nosso departamento novo, nosso grupo de trabalho novo de radiologia, nosso colega convidado, doutor Maurício, ortopedista, que vai tentar aí desbravar em poucos minutos aí os principais problemas ortopédicos em pediatria, né? E o quando encaminhar, como encaminhar, o que o pediatra vê no dia a dia. E quem vai mediar tudo é a doutora Adriana Fonseca, que é presidente do Departamento Científico de Reumatologia da SOPERJ, e que eu fico brincando que é o departamento assim que ganha sempre 5 estrelinhas, porque a gente pede uma coisa, eles entram sempre nas nossas ideias, a gente propõe e eles rapidamente vão atrás para montar aula, montar curso, escrever artigo, então, capítulo de livro, o que pedir, eles estão lá prontos para nos ajudar. Então, acho que hoje, para o pediatra geral, é uma noite assim, bastante profícua, vamos aprender bastante e vamos tirar as principais dúvidas, né? Que realmente, quando vai para o ortopedista, quando vai para o reumato, peço imagem, não peço imagem, então acho que hoje vai ser assim, uma noite bem bacana. Então, muito obrigada a vocês três por terem aceito o nosso convite. Obrigado, Diego, mais uma vez aí pela organização. Sempre tem uma adrenalinazinha ali na hora de começar, mas está dando tudo certo, gente. Muito boa noite e, ao final, vamos tentar abrir para umas perguntas, né? E, de qualquer forma, essa videoconferência vai ficar gravada e vai para o YouTube da SOPERJ, tá? Muito obrigada, vou passar para a Adriana. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite em nome do Comitê de Reumatologia Pediátrica da SOPERJ. Agradeço aqui a presença da Tatiana Fazecas, que é radiologista pediátrica do Hospital Municipal Jesus, da Rede DASA, e agora inaugurando esse grupo de trabalho de radiologia pediátrica super importante na SOPERJ, com uma equipe que ela já falou que é nota 1000. Doutor Maurício Almeida, prazer conhecê-lo, ortopedista pediátrico, formação em ortopedia pediátrica pelo antigo HTO, e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Tá? Muito obrigada pelo aceite, obrigado, Kátia, pelo incentivo, pela iniciativa, pela ideia, pelo convite, Diego, Isabel, Regina, o pessoal todo da SOPERJ, sempre muito obrigada. Teremos aqui os comentários da doutora Tatiana, o que eu puder comentar também, dúvidas no chat, gente, eu abri o microfone ao final, tá? E, por favor, tentarem manter os microfones fechados para não atrapalhar a voz e a apresentação do doutor Maurício, ortopedista. Obrigada, gente. Maurício, com você. Vamos lá, eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite feito pela Kátia, é um prazer estar aqui falando para vocês um pouco sobre ortopedia pediátrica. O assunto é extenso, mas eu vou tentar ser o mais direto possível para que a gente possa aproveitar ao máximo essa noite. Vamos começar, então? Foi. Então, a tarefa que me foi dada foi conversar sobre problemas ortopédicos mais comuns quando encaminhar. Eu vou começar falando sobre displasia de desenvolvimento do quadril. Estou conseguindo aqui passar o... Oi, doutor, é só clicar com o mouse em cima de novo na apresentação e passar, por favor. Se eu não conseguir, o senhor descompartilha e compartilha novamente.
Apertei o ESC, vou... Tenta de novo, por favor. Isso. Agora foi. Vamos lá, vou conversar sobre displasia de desenvolvimento do quadril, que é uma patologia progressiva, dinâmica, que abrange a instabilidade do quadril, a subluxação e a luxação congênita do quadril. Os fatores de risco para o desenvolvimento da patologia são as crianças que nascem em apresentação pélvica, as que têm histórico familiar positivo para a displasia, as crianças que nascem com torcicolo congênito, com pé metatarsobaro, a gravidez que é complicada por oligodramia, a primeira gestação e as crianças do sexo feminino. Com relação à incidência, o que a gente vê é que 2 em cada 100 recém-nascidos vão apresentar instabilidade do quadril. E 1 em cada 1.000 recém-nascidos nascem com um quadril luxado. A Sociedade Americana de Ortopedia Pediátrica recomenda que essas crianças com fatores de risco devam ser avaliadas de forma multidisciplinar. O pediatra e o ortopedista pediátrico devem examinar essa criança fazendo uma triagem clínica, com as manobras de Barlow e de Ortolani. A manobra de Barlow, só para lembrar, a gente tenta deslocar o quadril que está instável. E a manobra de Ortolani, a gente reduz o quadril que está luxado. Qual o objetivo dessa avaliação multidisciplinar? Né? É tentar aumentar a precisão da triagem clínica. A gente sabe hoje que a gente tem no arsenal de tratamento um dispositivo suspensório de Pavlik, que é muito eficaz no tratamento da displasia de desenvolvimento do quadril, desde que o diagnóstico seja feito de forma precoce. Por isso, todos os esforços devem ser feitos para que esse diagnóstico seja feito o mais cedo possível. A gente considera o ultrassom um exame complementar. A gente não acha que o ultrassom deva ser utilizado de forma universal para todas as crianças que têm fator de risco como um exame de triagem. A gente acha que o exame, por ser um exame complementar, ele deve ter critérios para sua utilização. A gente não baseia o nosso diagnóstico e tratamento com base num exame de imagem isoladamente. A gente precisa passar pela etapa da triagem clínica, da triagem com as manobras de Barlow e de Ortolani. Então, quando a gente solicita? A gente solicita quando há uma divergência entre os achados da triagem clínica do pediatra e do ortopedista, ou quando você tem um exame clínico inespecífico, um exame que não te dá a exata noção do que está acontecendo com o quadril. Ou então, quando você quer controlar o tratamento com o suspensório de Pavlik. E aí o ultrassom é um exame muito sensível. Ele, quando usado isoladamente, ele está associado a diagnóstico falso positivo para quadris que têm imaturidade fisiológica. Então, induz a tratamentos em quadris estáveis que não precisariam ser tratados com suspensório de Pavlik. Então, a gente usa esses critérios para solicitar o ultrassom como um exame complementar e se baseia principalmente na triagem clínica. Ainda dentro desse quadro de displasia de desenvolvimento do quadril, uma outra situação muito comum que o pediatra lida no dia a dia é encontrar a assimetria das pregas cutâneas da coxa na criança já após 2 meses de vida, né, entre 2 e 3 meses de vida, e que esse sinal deve acender o sinal de alerta para a possibilidade de displasia de desenvolvimento do quadril no diagnóstico tardio. Mas quando a gente valoriza isso? A gente valoriza isso quando o exame físico do quadril ele é anormal, ou seja, o lado que tem a simetria da prega abre menos do que o lado que não tem, a simetria na abdução, a abdução menor desse lado, ou então quando tem a simetria na altura dos joelhos, significando que esse joelho mais baixo tem um encurtamento aparente por uma luxação congênita do quadril. Nessas situações aqui, o diagnóstico clínico de luxação congênita do quadril, ele é feito e a gente precisa fazer exame de imagem para poder classificar a altura da cabeça femoral em relação ao acetábulo e a displasia do acetábulo. Quando você tem essa assimetria de prega cutânea da coxa
porém o exame físico do quadril é normal, abdução simétrica, altura dos joelhos simétricas, essa situação fica sendo considerada uma variação da normalidade, sem nenhuma implicação futura para a criança. Então, essa é uma outra situação que o ortopedista precisa avaliar a criança sempre que o pediatra perceber a simetria da prega cutânea da coxa. Um outro tema comum do consultório também é o torcicolo. O torcicolo é uma deformidade do pescoço que se caracteriza por uma inclinação lateral para um dos lados e rotação da cabeça para o lado contralateral. Observado logo ao nascimento ou nos primeiros meses de vida da criança. É importante fazer o diagnóstico diferencial entre o torcicolo muscular congênito e o torcicolo muscular esquelético. No recém-nascido, a principal causa é o torcicolo muscular congênito, em que ocorre uma fibrose da musculatura do ECOM na vida intrauterina e que, ao exame físico, é possível se perceber, em algumas ocasiões, um pseudotumor, ou seja, um nódulo palpável no ventre do músculo do ECOM. Às vezes o pescoço é curtinho, gordinho, e é difícil você identificar esse pseudotumor, né? Mas, além da limitação do movimento do pescoço, da espessura do músculo do ECOM, a gente, de rotina, quando examina as crianças com torcicolo, a gente pede uma radiografia para fazer diagnóstico diferencial com torcicolo esquelético. Aí a radiografia cervical e da junção ao cérvico torácico. Aqui a gente vê um exemplo de uma sinostose, uma fusão dos arcos posteriores de C2, C3, e formando assim o diagnóstico de um torcicolo esquelético. O tratamento entre torcicolo muscular e esquelético são completamente diferentes, por isso que é importante a gente radiografar. É comum também encontrarmos no torcicolo a plagiocefalia. O que é isso? É um achatamento da região occipital e parietal da criança, devido ao apoio da cabeça no berço, sempre do mesmo lado, né? Essa plagiocefalia ela pode ser leve, moderada ou grave. Geralmente, quando tem plagiocefalia, o ortopedista solicita a avaliação do neurocirurgião pediátrico para saber se existe necessidade do tratamento com um capacete que remodele a cabeça. O torcicolo muscular congênito, como é o principal, a maioria das vezes o tratamento recomendado é o tratamento fisioterápico e a criança tende a ir melhorando progressivamente, conseguindo sua recuperação ao redor do primeiro ano de vida, desde que o diagnóstico seja feito precocemente. A gente fica de olho acompanhando o tratamento dessas crianças, porque em algumas situações o início do tratamento conservador não oferece a melhora esperada dentro dos primeiros meses. Aí a gente tem que ficar atento para as duas outras possibilidades de torcicolo na criança, que é o torcicolo ocular e o torcicolo neurogênico. O que seria o torcicolo ocular? Seria aquele suposto torcicolo muscular congênito que não melhorou com a terapia fisioterápica e que a causa do torcicolo é uma paresia do músculo oblíquo superior e a criança tem uma diplopia. Para ela corrigir a diplopia, ela precisa inclinar a cabeça e aí ela tem uma visão corrigida, fazendo com que a gente fique com um aparente torcicolo cuja causa é ocular. Então, a gente tem que pedir a avaliação do oftalmologista pediátrico, porque esse torcicolo ocular só vai melhorar se o tratamento da patologia ocular for realizado. E o torcicolo neurogênico? É a mesma situação, é aquele suposto torcicolo muscular congênito que não melhorou com tratamento conservador, fisioterápico, ou que teve uma melhora parcial, porém que a criança começa a apresentar dor, a movimentação do pescoço. Torcicolo neurogênico, as principais causas estão relacionadas aos tumores do sistema nervoso central, tumores medulares, seringomielite, diastematomielia. E aí a avaliação do neurocirurgião pediátrico é importante, porque o torcicolo só vai poder ser corrigido se o tratamento da doença de base for feito. Outra situação comum que o pediatra encontra no dia a dia é o arqueamento das pernas ou o joelho varo, né? É definido por um afastamento, uma deformidade que se caracteriza por um afastamento dos joelhos quando os tornozelos estão encostados. É fisiológico e comum no início da marcha, frequentemente é associado à torção interna da tíbia e frequentemente a deformidade é simétrica, os dois lados são iguais. A história natural é para melhora progressiva, até a idade de 2 anos, 2 anos e meio.
a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com genovaro patológico. E aí, as principais causas de genovaro patológico são a tíbia vara de Blount, as formas de raquitismo, seja o carencial, o resistente à vitamina D ou a osteodistrofia renal, e a displasia fibrocartilaginosa focal. Quando que o pediatra deve ficar preocupado com o arqueamento das pernas das crianças, né, o genovaro? Em crianças que começaram a andar cedo, quando a criança tem sobrepeso ou obesidade, quando a deformidade é acentuada e quando a deformidade não corrige dentro dos prazos esperados, entre 2 anos e 2 anos e meio. Crianças que têm frouxidão ligamentar, principalmente nas manobras de estresse em valgo do joelho. As crianças que mancam. O genovaro que é assimétrico, um lado corrige e o outro lado não. E o encurtamento da perna devem chamar a atenção do pediatra procurar encaminhar a criança para o ortopedista avaliar para a possibilidade de genovaro patológico. Aqui eu tenho um caso que foi tratado de uma criança com 3 anos e 3 meses, em que um genovaro bilateral, acentuado, não corrigiu dentro do prazo esperado, e a gente optou por fazer um exame de imagem, onde a gente viu a formação de um bico metafisário na região proximal da tíbia, fragmentação na metáfise e uma subluxação lateral da tíbia. Se a gente traçar uma linha tangenciando o côndilo femoral, a gente vê que ela corta a epífise da tíbia, quando normalmente deveria tangenciar a tíbia. Aí foi feito, então, essas características são características de tíbia vara de Blount, que é uma doença de desenvolvimento e que faz com que o genovaro não corrija e vá progredindo ao longo do tempo. A indicação foi fazer uma osteotomia corretiva, a gente fez, fixou com 2 fios cruzados, e aqui o resultado final da criança com a perninha alinhada. Esse resultado foi duradouro, a gente acompanha ela até hoje, e ela está bem, não teve nenhuma recidiva. Outro assunto importante também, que a gente vê no dia a dia, pediatra também, são os desvios rotacionais da marcha. Marcha com a frente dos pés para dentro. Os pais se queixam com frequência que as crianças têm tropeços e quedas frequentes. E onde está o problema? A maioria das pessoas fica olhando só o pé para dentro e acha que o problema está aqui. Porém, o problema pode estar na tíbia, pode estar na coxa e pode estar no pé. No pé, a principal causa é o pé metatarso-varo, e que quando a gente examina, a gente vê uma borda lateral convexa do pé. Se a gente olhar esse pé pela planta do pé, ele vai ter um aspecto de grão de feijão. Isso é uma das causas de marcha com a frente dos pés para dentro. Outra causa é a torção interna tibial. A gente diagnostica isso quando a gente coloca o joelho olhando para frente e a gente vê a relação bimaleolar invertida, ou seja, o malelo lateral está na frente do malelo medial, o pé aponta para dentro. Essa é uma das causas muito comuns de marcha com a frente do pé para dentro associada ao genovaro que eu citei anteriormente. E a outra causa é a torção interna femoral ou a antiversão femoral, que são as crianças que têm o hábito de sentar em W. Elas têm predomínio da rotação interna dos quadris sobre a externa. Na maioria das vezes, independente da causa, a evolução natural é para melhora progressiva com o crescimento da criança. Porém, algumas situações devem chamar a atenção do pediatra, que são as crianças que têm sequelas motoras da paralisia cerebral, onde essa evolução favorável para a correção progressiva não ocorre. São as crianças que têm assimetria. Um lado, o pé está para frente, e o outro lado, a marcha está com o pé virado para dentro. As crianças que têm dificuldade com o uso dos calçados, principalmente nas que têm metatarso-varo, que faz calosidades dolorosas na borda lateral do pé. E as crianças que têm dor no joelho ou no quadril. Essa situação aqui ocorre muito nas crianças que sentam em W, por instabilidade patelar e por displasia do quadril. Então, nessas situações, o ortopedista precisa avaliar para determinar o melhor tratamento, os momentos em que esse tratamento deve ser feito. Ainda dentro dos desvios rotacionais da marcha, a questão dos tropeços e quedas. Eu sempre costumo valorizar esse tipo de queixa, porque a criança pode cair por imaturidade da marcha, por não ter coordenação e equilíbrio que o adulto tem, ou por fraqueza muscular. Então, existem alguns testes que a gente faz rapidamente no consultório para determinar se a força muscular da criança está normal. Um deles é o sinal de Gower, em que a gente pede para a criança sentar no chão e se levantar, e que se ela fizer, para se levantar, tiver que ficar em 4 apoios, depois apoiar a mão no joelho, para depois levantar o tronco, a suspeita de fraqueza muscular está feita, e aí, principalmente se for menina, a gente tem que desconfiar de distrofia muscular. A gente sempre observa também a circunferência da panturrilha, porque distrofia muscular costuma
a apresentar a hipertrofia da panturrilha, junto com as queixas de fraqueza muscular. Outro teste que a gente faz também no consultório é pedir para as crianças caminharem apoiando apenas o calcanhar no chão, elevando a frente do pé, e caminhando na ponta do pé. Com isso, a gente pesquisa a força muscular distal nos membros inferiores. Então, é sempre interessante que, quando tem queixa de tropeço e quedas, fazer essa diferenciação, e rapidamente a gente consegue fazer isso no consultório. Talvez um dos assuntos mais vistos pelo ortopedista pediátrico e pelo pediatra também são os pés planos. São os pés sem o arco longitudinal medial, são os pés que têm as pisadas pronadas, né? Os familiares se queixam muito da pisada para dentro, dessa proeminência do tornozelo para dentro, disso causar algum problema em longo prazo para a criança. A gente sabe que no início da marcha as crianças têm pés planos, os pés são gordinhos, os ligamentos não estão ainda tensos, os músculos não se desenvolveram ainda. O arco longitudinal medial, antigamente, era considerado um fator principal para o pé ser considerado normal. Hoje em dia, a gente sabe que não. O arco medial ele é secundário. O que é mais importante no pé é ele ter boa mobilidade para dentro e para fora, sem dor, sem rigidez. É importante que o tornozelo suba sem resistência ao movimento, que a gente consiga fazer dorsiflexão do tornozelo sem resistência ao movimento e que a planta do pé não tenha calosidades onde era para ter o arco longitudinal medial. A curva do pé tende a aparecer mais tardiamente. A gente tem um prazo de espera longo, entre 6 e 8 anos. E sempre que a gente vê uma criança com queixa de pé plano, a gente faz essa manobra na ponta dos pés, em que a gente quer saber se, nessa posição, a curva ou o arco medial se forma. Quando o arco medial se forma, isso é um sinal de que o pé tem boa mobilidade e tem um bom prognóstico para ser pé indolor e compatível com as funções normais da criança. Uma outra coisa que a gente pede também é para a criança caminhar no consultório apenas apoiando o calcanhar no chão. Isso a gente quer ver se há encurtamento da panturrilha ou não, porque quando a criança tem um pé plano e encurtamento da panturrilha, esse encurtamento da panturrilha é uma das fontes de dor no pé plano. Então, quando que o pediatra deve encaminhar para o ortopedista uma criança com pé plano? Quando ela apresenta dor, quando o pé é rígido, e aí a manipulação do pé a gente percebe rigidez e dificuldade, quando a criança manca, quando a criança tem calosidade na planta do pé, principalmente onde era para ter o arco longitudinal medial, basta olhar a sola do pé da criança, quando a criança tem dificuldade de caminhar na ponta, com apoio do calcanhar no solo, levantando a frente do pé do chão, e aí caracteriza o encurtamento da panturrilha, e quando ela tem dificuldade com o uso dos calçados. Aqui é geralmente quando há um desgaste excessivo do solado do calçado na parte interna do pé. Pé plano doloroso, a gente tem algumas causas. Eu citei aqui as principais, que são a coalizão tarsal, né, que é uma barra óssea, um dos sítios principais entre o calcâneo e o navicular. A barra óssea pode acometer também a região subtalar, entre o talos e o calcânio. Aqui a gente vê uma barra no pé esquerdo e no pé direito livre. E uma outra causa é o osso acessório, navicular acessório. Então, todas essas situações aqui são causas de pés planos dolorosos, rígidos, e que precisam da avaliação do ortopedista para determinar o tratamento. Outra situação importante do consultório, marcha na ponta dos pés. Ela pode ser considerada fisiológica, desde que a criança tenha um histórico de nascimento sem intercorrências, não tenha atraso no desenvolvimento motor, que caminhe na ponta do pé, porém, quando fique parada, encoste os calcanhares no chão, e que quando a gente mobilize o tornozelo, a gente consiga fazer a dorsiflexão do tornozelo sem resistência, sem encurtamento da panturrilha. Ela pode ser considerada fisiológica nessas situações, e a gente tem um prazo de espera para melhora progressiva espontaneamente até 3 anos de idade. Se persistir após 3 anos de idade, a gente precisa investigar. E as principais causas para a marcha no ponto do pé patológica são a paralisia cerebral, crianças que têm histórico de prematuridade, baixo peso, internação em UTI neonatal, às vezes com auxílio de ventilação mecânica e possibilidade de hipóxia do sistema nervoso central com sequela motora. Geralmente a sequela motora nessas crianças acomete panturrilhas e joelhos e a marcha na ponta do pé se faz de forma persistente. Outra causa é o autismo. O mecanismo, as crianças autistas têm um distúrbio de sensibilidade na planta dos pés para determinados terrenos, e aí quando encostam a planta do pé
em determinados terrenos elas contraem a panturrilha e caminham na ponta do pé. Além do que, tem dificuldade de controle de movimento fino, então não consegue fazer o passo da forma de o apoio do calcanhar inicialmente, depois a planta do pé e depois a frente do pé. Outra causa é a hiperatividade motora, com ou sem déficit de atenção, pelo mesmo mecanismo de dificuldade de controle do movimento seletivo, movimento fino da marcha, né? Não consegue fazer o apoio do calcanhar, planta do pé e frente do pé. Outra causa é a miopatia, ou a distrofia muscular, né? E deve ser suspeitada principalmente nas crianças que começam a caminhar com os pés plantígrados, que tiveram uma história de nascimento sem intercorrências, desenvolvimento motor normal, porém, após 3 anos de idade, começam a apresentar marcha na ponta do pé com queixas relacionadas à fraqueza, dificuldade de subir degraus, dificuldade de passar da posição deitada para sentada, dificuldade de se levantar do solo, e principalmente, obviamente, nos meninos, porque é uma patologia com padrão de herança recessivo ligado ao cromossomo X. O encurtamento congênito das panturrilhas é uma outra causa, porém é aquela criança que começa a caminhar no tempo certo, sem nenhum atraso, e que, quando a gente vai examinar a dorsiflexão do tornozelo, ela não consegue chegar à posição neutra. A panturrilha está curta, o tendão de Aquiles está curto, de uma forma congênita, ela já nasceu assim, então é uma causa importante também. E o idiopático é quando a gente não consegue enquadrar nenhuma dessas causas. A gente precisa sempre, quando começa a investigação para a marcha na ponta do pé, do auxílio do neurologista pediátrico, principalmente nessas causas de paralisia cerebral, autismo, hiperatividade motora e distrofia muscular, para a gente poder ter a causa, traçar o prognóstico e determinar o tratamento. As opções de tratamento a gente tem a fisioterapia, a gente tem as órteses, a gente tem os gessos sucessivos, tentando ganhar a dorsiflexão do tornozelo, seguidos de órtese e fisioterapia. A gente tem o botox para as crianças com paralisia cerebral, para tentar relaxar a musculatura e melhorar a posição do pé na marcha, e a gente tem os procedimentos cirúrgicos quando o tratamento conservador falha. Outra situação também bastante comum no consultório é o geno valgo, as pernas em X ou as pernas em tesourinha, como as famílias relatam, né? A história natural, o geno valgo é comum após 2 anos de idade, ele exacerba, ele piora até 4 anos de idade. Depois de 4 até 10 anos, ele tende a melhorar progressivamente com o próprio crescimento da criança. É mais comum em meninas, mais comum em crianças que têm sobrepeso e obesidade, e a gente usa como critério para monitorar a distância intermaleolar, que é feita com uma fita métrica no consultório. Essa distância deve ser sempre menor do que 10 centímetros ao longo da vida, para que as articulações de joelho, quadril, tornozelo funcionem bem. E o geno valgo fisiológico ele tende a ser simétrico. Sempre que a gente tem um geno valgo assimétrico, a gente deve ligar o sinal de alerta para a possibilidade de um geno valgo patológico. Quando o pediatra deve encaminhar? Quando percebe que a criança tem sobrepeso, obesidade. Quando o geno valgo é assimétrico, e aí as causas patológicas principais são as lesões fisárias pós-infecciosas, as lesões fisárias pós-traumáticas e as lesões fisárias pós-lesão pseudotumoral, que acomete a região de crescimento da perna, né? Precisa ser investigado. Quando ele está acentuado, e essa distância intermaleolar passa de 10 centímetros, as crianças que têm frouxidão ligamentar generalizada, principalmente quando tem as manobras de estresse em vário valgo do joelho acentuadas, as crianças que mancam, as crianças que têm dor na frente do joelho, principalmente porque o geno valgo está muito associado à instabilidade patelar, e as crianças têm dor nessa região, e quando tem encurtamento do membro inferior. Nessas situações, é preciso o ortopedista avaliar para saber qual o prognóstico e como que será feito o tratamento. Outra situação também importante nos consultórios é a claudicação. A claudicação ela pode ser indolor ou pode ser dolorosa. O início da marcha da criança é sempre um momento esperado pela família. Os familiares ficam ansiosos, como que a criança vai andar, como que ela vai andar. E a gente sabe que o início da marcha prazo de espera até 18 meses, né, 1 ano e meio, e que geralmente elas começam a andar com a base alargada, os joelhos levemente fletidos, para aumentar o seu equilíbrio. E o que pensar quando as crianças começam a caminhar mancando, sem dor e mancam? Uma das causas é a paralisia cerebral, principalmente a hemiparesia. Também são aquelas crianças que tiveram uma história de prematuridade, baixo peso, internação em UTI neonatal,
e que tiveram possibilidade de sequela motora por hipóxia. A hemiparesia, ela geralmente acomete panturrilhas, joelhos, e a criança começa a claudicar a marcha apenas de um dos lados. O encurtamento congênito do membro inferior também é uma outra causa importante de claudicação no início da marcha. A principal causa aqui é a hemimelia fibular, ou a deficiência longitudinal congênita da fíbula, em que a fíbula nasce no seu estágio mais leve, com um pequeno encurtamento em relação à tíbia. Isso se manifesta com uma claudicação no início da marcha. A luxação congênita do quadril tardia também é uma outra situação que pode se manifestar com claudicação no início da marcha, e a criança vai apresentar uma marcha com hiperlordose lombar, oscilando o tronco para os lados, e a gente tem que sempre investigar a possibilidade de luxação congênita do quadril tardia. Aqui eu tenho um exemplo de uma criança com um encurtamento do membro inferior, a gente vê uma obliquidade pélvica, e aqui a radiografia mostrando já uma escoliose compensatória devido ao encurtamento do membro inferior. Essas situações aqui o pediatra precisa também encaminhar para que a gente possa investigar as causas que levam à claudicação. Com relação à claudicação dolorosa, uma das situações muito frequentes é a sinovite transitória do quadril, que é a principal causa de dor no quadril em crianças abaixo de 10 anos de idade. É uma patologia inflamatória de causa desconhecida, que se caracteriza por dor, por limitação de movimento do quadril, até por impossibilidade de marcha. É uma doença aguda, de instalação aguda. As crianças têm estado geral normal, não têm febre, mas preocupa muito os familiares. O principal trabalho do ortopedista, quando lida com essa situação, é fechar um diagnóstico. O diagnóstico precisa de um exame de imagem que mostre o aumento do líquido sinovial dentro da articulação do quadril, monitorar esses pacientes, porque também conhecido como quadril em observação, e o ortopedista precisa excluir a artrite séptica do quadril, que é a principal diagnóstico diferencial nessa situação. A artrite séptica ela vai evoluir inicialmente com um quadro semelhante à sinovite transitória do quadril, porém a criança vai apresentar durante a evolução sinais closísticos locais, febre, queda do estado geral, e a gente tem alguns critérios descritos por Kocher, em 1999, que nos ajudam a fazer essa diferenciação. Então, impossibilidade de marcha é um dos critérios, temperatura axilar maior do que 38,5 é outro critério, leucocitose maior do que 12.000, e um VHS acima de 40 milímetros de mercúrio, milímetros por hora. Quanto mais critérios forem preenchidos, maior é a chance da gente estar diante de artrite séptica do quadril, sendo que 3 critérios presentes, a incidência de artrite séptica é maior do que 93%. Se mesmo assim a gente ainda não conseguir fechar o diagnóstico, a gente pode abrir mão de uma punção diagnóstica. Essa punção ela é feita no centro cirúrgico, sob anestesia guiada por intensificador de imagem, e o objetivo é você fazer a inspeção do líquido sinovial, saber se ele é turvo ou não, fazer a bacterioscopia direta com coloração pelo GRAM para identificar bactérias, porém isso aqui é só um teste diagnóstico quando você não consegue fechar o diagnóstico clinicamente da criança. O tratamento não é a punção, o tratamento é a artritomia com a lavagem da articulação seguida de antibiótico, terapia endovenosa, e os melhores resultados são quando a artritomia é feita até 4 dias de evolução de doença da artrite séptica. E assim a gente evita as sequelas tardias da infecção do quadril. Uma outra causa de claudicação dolorosa que a gente vê no consultório é a artrite idiopática juvenil, a AIJ, né? É uma artrite de evolução insidiosa, ela dura mais do que 6 semanas de evolução, tem como característica ser pior de manhã, rigidez matinal, frequentemente acomete crianças de 1 a 3 anos, e aí nessa faixa etária há um predomínio do sexo feminino, e a outra faixa etária bastante acometida é de 9 a 14 anos, em que meninas e meninos têm igualdade, não há predileção por sexo. Geralmente é uma articulação, é monoarticular, mas pode ser também pauciarticular, e as articulações mais acometidas são do pé, articulação subtalar, tornozelo, joelho e cotovelo. Frequentemente o ortopedista é o primeiro médico a ver esse tipo de paciente, e aí é importante ser feito a suspeita da artrite idiopática juvenil, porque essas crianças têm também um comprometimento ocular, e isso
precisa ser tratado precocemente para não comprometer a visão da criança. Então, nesse caso aqui, somos nós que encaminhamos para o reumatologista pediátrico para que seja feito a confirmação diagnóstica e iniciado o tratamento. Uma outra situação também bastante frequente é a dor do crescimento, que é a síndrome dolorosa não inflamatória. Ela acomete crianças de 4 anos até a pré-adolescência, não há predileção por sexo. É a principal causa de dor musculoesquelética nas crianças. O quadro clínico é a criança que tem dor no final do dia ou à noite, geralmente coxa, face posterior dos joelhos, panturrilhas, pernas. Acomete os membros de forma assimétrica, um dia um lado, outro dia o outro, às vezes os dois, mas é mais frequente um dia um lado, outro dia o outro. Não tem acometimento das articulações, estágio oral normal, não tem febre, e a criança melhora com medidas simples como massagem, analgésico via oral, dipirona, ibuprofeno, e acorda de manhã como se nada tivesse acontecido. A causa é desconhecida, acredita-se que seja multifatorial, acomete muito crianças que são ativas fisicamente, alguns autores consideram, inclusive, ser uma lesão por esforço repetitivo, e acomete crianças que têm hipermobilidade, frouxidão ligamentar, que têm pés planos também, é bastante comum. O trabalho do ortopedista é fazer um diagnóstico de exclusão. A dor do crescimento é sempre um diagnóstico de exclusão. Aqui eu mostrei um caso que foi atendido por mim, que é uma criança masculina, 8 anos de idade, que tinha uma dor noturna sempre na perna esquerda. Melhorava parcialmente com ibuprofeno e que tinha sido atendida por vários outros médicos com um diagnóstico clínico de dor do crescimento sem nenhuma investigação. Quando eu fiz o exame físico, eu notei que havia um aumento de volume doloroso no terço médio da perna esquerda. E ao fazer um exame de imagem, eu pedi inicialmente uma radiografia, a gente viu uma esclerose no terço médio distal da tíbia, e aí complementei com uma tomografia em que a gente, além de ver a esclerose, a gente percebe essa área lítica central, que é o nidus, compatível com osteomosteoide, que é uma lesão benigna, óssea, que se caracteriza por dor noturna, produz prostaglandina, e por isso que melhora com o uso do anti-inflamatório. Foi feito como tratamento a ressecção do nidus, foi enviado para histopatológico, veio o diagnóstico de osteomosteoide, e a criança resolveu a questão dolorosa com a ressecção do nidus e cicatrizou a lesão. E então a osteomosteoide é uma das possibilidades de diagnóstico diferencial de dor do crescimento. Outra situação que os familiares se queixam muito é com relação à cifose torácica na criança, hipercifose. Meu filho vai ficar corcunda ou não, doutor? Principalmente porque hoje em dia as crianças usam muito tablet, smartphone, ficam o tempo inteiro sentados em frente ao computador, jogando videogame. Por que o ortopedista precisa ver essas crianças? Porque a gente precisa fazer diferenciação entre as curvas flexíveis, que tendem a ser posturais, das curvas rígidas, que são cifose juvenil, que é uma doença do desenvolvimento, em que há um empunhamento vertebral e promove uma cifose rígida, e a cifose congênita, que é um defeito de formação da vértebra, né? Principalmente a hemivértebra. As curvas flexíveis, posturais, elas tendem a não ter dor, elas são estáticas e ao exame de imagem as vértebras são normais. O tratamento evolui bem com a forma de tratamento conservadora. As cifoses rígidas, elas não reduzem com a manobra de hiperextensão do tronco, que é feito no consultório, tem como característica acometer a região de transição entre a coluna torácica e lombar, como nessa foto aqui, tendem a ser dolorosas, progressivas, principalmente na cifose congênita, podendo levar a dano neurológico, e as vértebras são anormais ao exame de imagem. Então, o ortopedista precisa fazer essa diferenciação para poder tratar adequadamente essas crianças. Ainda dentro da coluna vertebral, a escoliose, que é uma deformidade tridimensional da coluna, em que acomete o plano frontal, o plano sagital e o plano axial. É uma patologia silenciosa, vai deformando a coluna da criança sem dor. Então, só é percebida, geralmente, quando a criança está com traje de banho, né? E acomete muito as meninas. Aqui a gente tem um exemplo em que a gente vê uma paciente com os ombros simétricos, com a pelve nivelada, porém há uma assimetria entre o braço e a cintura. Do lado esquerdo e do lado direito existe uma assimetria da cintura,
E quando a gente pede para fazer a manobra de inclinação anterior do tronco, a gente vê a formação de uma gibosidade ou de um caroço na região torácica direita, caracterizando uma escoliose torácica direita. Como eu falei, é mais comum em meninas, ela é idiopática, não tem uma causa definida, e a gente costuma recomendar a triagem clínica com essa manobra de inclinação anterior do tronco, que é a manobra de Adams, que é fácil de fazer no consultório, nas meninas entre 10 e 12 anos de idade, na fase em que há o crescimento rápido da coluna vertebral, e nos meninos de 12 a 14 anos de idade. A gente só deve investir em exame de imagem se a gente encontrar um exame físico anormal. E aí o exame panorâmico, a radiografia panorâmica da coluna vertebral é utilizado para a gente poder classificar a curva, determinar o seu tamanho, determinar a maturidade do esqueleto, para definir o tratamento. As opções de tratamento, a gente tem a reabilitação fisioterápica, a gente tem o uso de colete e a gente tem o tratamento cirúrgico, como é esse caso aqui, era uma menina de 15 anos, com uma escoliose de 50 graus cobre, torácica direita, idiopática, e que a indicação era fazer uma artrodese vertebral posterior com instrumentação. Dorsalgia e lombalgia também aparecem para o pediatra de vez em quando, e nem sempre essas dores são causadas por erros de postura ou por carregar mochila pesada nas costas. A gente deve se preocupar quando a criança tem uma dor que não melhora com repouso, quando tem uma dor que piora à noite, quando ela tem uma escoliose dolorosa, como eu falei anteriormente, a escoliose idiopática ela não dói. Se a escoliose for dolorosa, a gente tem que ficar atento. Quando ela tem uma irradiação da dor para a região glútea, pensar em acometimento das sacroiliacas, quando tem parestesia e fraqueza muscular, e quando tem retificação da lordose lombar, dificuldade de inclinar o tronco para frente. Aqui eu citei sacroiliaca porque recentemente eu atendi aqui no consultório uma criança, um adolescente de 16 anos, masculino, filho de uma pediatra, que tinha uma lombalgia intermitente, crônica, com irradiação para a região glútea bilateral, uma claudicação importante na marcha, dificuldade de inclinação do tronco para frente, e quando a gente examinava, tinha dor à palpação sacroiliaca bilateral e a manobra de Fabry-Patrick, que é aquela manobra que a gente faz uma distração da articulação sacroiliaca positiva dos dois lados. Ao solicitar os exames de imagem, ressonância magnética da coluna lombar e da bacia, foi evidenciada uma sacroileite bilateral e um edema no corpo vertebral de L4 e L5 e a suspeita de uma espondilite anquilosante juvenil. E aí ela foi, foi encaminhado para o reumatologista pediátrico para fazer essa investigação. A mãe já tinha uma colega que é reumatologista e seguiu o tratamento com a reumato. Dentre as causas de lombalgia para a criança, a gente tem, diferente dos adultos, né, a fratura por estresse do arco vertebral posterior, que é a espondilólise. A gente tem a espondilolistese, que é o deslizamento de uma vértebra sobre a outra. A gente tem as discites, em que há uma irregularidade na placa terminal dos corpos vertebrais e uma diminuição do espaço intervertebral. A gente tem que pensar também em outras possibilidades, como os tumores medulares, os tumores vertebrais, e a investigação precisa ser feita frequentemente com um exame físico e de imagem para determinar a causa e o tratamento. A trissomia do 21, os pacientes com síndrome de Down, é a principal síndrome que acomete as crianças. 1 em cada 700 crianças nascidas tem síndrome de Down. E por que o ortopedista precisa acompanhar essas crianças? Porque a hipotonia e a frouxidão ligamentar acomete quadris, joelhos, pés e coluna vertebral, com possíveis problemas que precisarão de tratamento. Com relação ao quadril, a principal patologia é a displasia do quadril, que se manifesta inicialmente com uma instabilidade recorrente tardia do quadril, geralmente entre 2 e 10 anos de idade, e que o quadril ele é instável, ele subluxa e reduz inicialmente, até ele ir progredindo para uma subluxação ou uma luxação fixa do quadril. E quando isso ocorre, vai haver queixa de dor e claudicação na criança. Aqui a gente vê uma criança com síndrome de Down, uma coxa valga, um quadril subluxado, um acetábulo bem formado, e que a indicação aqui era de correção dessa coxa valga com uma osteotomia varizante, capsuloplastia, provavelmente sem precisar mexer no acetábulo, porque o acetábulo está bem desenvolvido. Uma outra situação que ocorre também nas crianças com síndrome de Down é a epifisiólise, ou deslizamento proximal
femoral por um enfraquecimento da região de crescimento do fêmur proximal. É a principal patologia do quadril do adolescente, porém, na síndrome de Down acomete qualquer faixa etária, principalmente nas crianças que têm hipotireoidismo associado. Então, é importante sempre manter os níveis de tireoide, os hormônios tireoidianos, normais nas crianças com síndrome de Down, porque o hipotireoidismo é um fator de risco para enfraquecimento da fise e uma patologia grave, com risco de necrose da cabeça femoral. A gente tem que monitorar e procurar evitar o seu desenvolvimento ou tratar precocemente sempre que isso ocorre. Com relação aos joelhos, as crianças com síndrome de Down têm instabilidade patelar, que é uma patologia dinâmica em que a patela se desloca lateralmente durante a flexo-extensão do joelho e reduz espontaneamente. Aqui a gente tem uma radiografia com a patela lateralizada, numa criança com síndrome de Down. Tem relação direta com o joelho valgo, pode ser uni ou bilateral, pode ser doloroso ou não, e a gente sempre faz a manobra de apreensão patelar no exame físico, que a gente tenta empurrar a patela para fora. Nas crianças que têm instabilidade patelar, ela não deixa a gente completar esse movimento, ela tira o joelho da nossa mão porque ela sente que a patela vai sair. O tratamento é sempre desafiador nas crianças com síndrome de Down, porque elas têm uma hipotonia, frouxidão ligamentar importante, e como forma de tratamento, as opções, a gente tem as órteses com estabilizador patelar, a fisioterapia motora com reforço da musculatura do quadríceps no vasto medial. A gente tem os procedimentos cirúrgicos, sabendo sempre que há um alto índice de recidiva. Então, é importante sempre você pensar bem quando for indicar a reconstrução cirúrgica da instabilidade patelar na síndrome de Down. Uma outra situação são os pés, o acometimento do pé comum, os pés planos, os pés planados, a ausência do arco longitudinal medial, ocorre por frouxidão ligamentar. E as famílias vêm muito procurando o atendimento, achando que o pé plano é que é a causa do atraso de desenvolvimento motor da marcha da criança com síndrome de Down, porque a gente sabe que não tem relação direta uma coisa com a outra, e o tratamento do pé plano na síndrome de Down segue os mesmos princípios do tratamento do pé plano na criança não sindrômica. O pediatra deve se preocupar quando o pé for doloroso, quando ele estiver causando claudicação e quando ele tiver calosidades plantares mediais. O papel da palmilha, a gente sabe que a palmilha não faz arco longitudinal medial, o arco aparece espontaneamente dentro das idades que a gente considera fisiológico, entre 6 e 8 anos. Algumas vezes isso não aparece, mas não significa dizer que o pé seja doente. As palmilhas, elas visam distribuir melhor a carga na planta do pé, fazendo com que o pé plano doloroso deixe de ter dor. Então, a função da palmilha é analgesia. Ela não é usada preventivamente, por exemplo, para fazer aparecer o arco longitudinal medial. Essa é a única indicação da palmilha quando a gente pensa em usar nas crianças com síndrome de Down. Outro acometimento importante é a instabilidade atlantoaxial, C1, C2, que é uma patologia também silenciosa e que a gente só vai fazer diagnóstico se a gente procurar, na grande maioria das vezes. E a triagem ela é feita com um exame radiológico dinâmico da coluna cervical, inflexão e extensão, e a gente deve fazer esse exame geralmente entre as faixas etárias de 3 a 4 anos, antes da criança ingressar nos esportes que colocam em risco a coluna cervical devido ao movimento de flexão do pescoço. Quais são esses esportes? Futebol, lutas, jiu-jitsu, judô, ginástica olímpica. Também é uma exigência para as crianças que fazem ecoterapia na reabilitação, então a gente pede também antes dela começar a ecoterapia, e a gente mede a distância entre a parte posterior do arco de C1 e a parte anterior do processo odontoide. Essa distância deve ser sempre menor ou igual a 5 milímetros. Se ela for menor ou igual a 5 milímetros, a criança está apta para praticar as suas atividades físicas sem restrição. Se ela for maior do que 5 milímetros e sem sintomas, a gente tem que afastar dos esportes de risco. Isso tudo com o intuito de evitar que a criança tenha um trauma raquimedular durante a prática de um esporte que coloque a coluna cervical em risco e ela tenha sequelas motoras por conta disso. Então, se a distância for maior do que 5 e a criança não tem sintomas, a gente afasta dos esportes de risco. Se for maior do que 5 milímetros e com mielopatia, e aí a mielopatia se manifesta na criança com síndrome de Down, com cervicalgia de repetição, torcicolo de repetição,
com mudança do tônus muscular de hipotonia para hipertonia, com hiperreflexia, clonus e com perda do controle esfincteriano, quando esse controle já tinha sido adquirido pela criança. Então, maior do que 5 milímetros de distância atlantoaxial, com mielopatia, ou maior do que 10 milímetros, mesmo sem sintomas, esses pacientes aqui precisam ser avaliados pelo neurocirurgião devido à possibilidade de artrodese cervical para estabilizar a coluna e diminuir os riscos de lesão medular. Outra situação também, agora fora da síndrome de Down, que são as lesões por esforço repetitivo, que às vezes aparecem também para o pediatra, são as apofisites por tração, ou as osteocondroses, que do joelho é a Osgood-Schlatter, que é o nome dado para essa situação. É uma reação inflamatória na inserção do tendão patelar, onde há dor e tumoração na tuberosidade proximal da tíbia, onde se insere o tendão patelar. A criança tem dificuldade de ajoelhar-se, tem dificuldade de se agachar, tem dor à palpação local, frequentemente tem encurtamento do quadríceps, a patela é alta, e no exame de imagem, a gente faz o exame de imagem para afastar outras possibilidades de tumoração na tíbia, a gente encontra fragmentação na tuberosidade anterior da tíbia, confirmando assim o diagnóstico de apofisite por tração Osgood-Schlatter. Não há derrame articular, evolui bem com tratamento conservador, em que se faz uso de analgésico, reabilitação, alongamento do tendão patelar e do quadríceps. Tem uma característica de idas e vindas com períodos de acalmia, seguidos de períodos de exacerbação dos sintomas, porém tende a melhorar completamente com a maturidade esquelética. Outra lesão por esforço repetitivo, frequente em criança, acomete os calcanhares. É a apofisite de Severe, ou a osteocondrose de Severe. É uma dor na apófise do calcâneo, onde se insere o tendão de Aquiles e a fáscia plantar. É a principal causa de dor no calcanhar nas crianças. Faz diagnóstico diferencial com a artrite idiopática juvenil, que acomete a região subtalar, com a coalizão tarsal, que leva a dor no retropé, principalmente da coalizão tarsal talocalcaniana, e com também fratura por estresse no calcâneo e cisto ósseo unicameral no calcâneo. O raio-x a gente usa frequentemente para diagnóstico diferencial. A apofisite de Severe é um diagnóstico frequentemente feito clínico e o raio-x apenas para diferenciar de outras patologias. A criança é cardíaca e tem uma marcha equina para evitar apoiar o calcanhar doloroso no chão. Pode ser uni ou bilateral, também evolui bem com tratamento conservador, com uso de analgésico. Às vezes a gente solicita que a criança utilize uma calcanheira de silicone para diminuir o apoio na região dolorosa, e tem também uma evolução com períodos de acalmia e períodos de exacerbação. Tende a desaparecer completamente com a maturidade esquelética da criança. Outra situação que o pediatra vê também é a desigualdade de comprimento dos membros inferiores. A gente deve suspeitar sempre que a criança tenha esse tipo de exame aqui, obliquidade pélvica, escoliose dolorosa, dor no quadril, principalmente no quadril do lado longo, e manca, claudicação. As causas para o encurtamento elas podem ser congênitas, o fêmur curto congênito, a hemimelia fibular, a hemimelia tibial, ou as causas adquiridas, que são as lesões fisárias traumáticas, infecciosas e as lesões fisárias pseudotumorais ou tumorais. A gente tem como medir clinicamente com um teste do bloco de madeira de altura conhecido e a medida real com a fita métrica. Aqui a gente tem um exemplo de uma criança com obliquidade pélvica que no consultório a gente solicita ela para pisar com um lado curto um bloco de madeira de altura conhecido. Essa é a forma mais fidedigna da gente saber medir a diferença de comprimento entre os membros inferiores. A forma com a fita métrica é menos fidedigna, mas a gente usa como parâmetro a espinha ilíaca antero-superior e o malelo medial, comparando um lado com o outro, e a gente consegue determinar bem aproximado a diferença de comprimento dos membros inferiores, para que a gente possa traçar um plano de tratamento. Outra situação que o pediatra vê também com bastante frequência é a hipermobilidade articular, ou crianças que têm frouxidão ligamentar generalizada. São crianças que se manifestam com essas deformidades que eu estou mostrando aqui, principalmente a hiperextensão dos joelhos, o recurvato dos joelhos, que preocupa os familiares, os pés planos, a hiperextensão da coluna vertebral, os joelhos valgo e a hiperextensão dos cotovelos. Geralmente, essas crianças elas têm um histórico familiar paterno ou materno de frouxidão ligamentar.
na maioria das vezes, são assintomáticos. Se manifesta apenas com essas deformidades que preocupam os familiares. Porém, em algumas situações, podem ser sintomáticos, principalmente nas crianças que fazem prática esportiva. A hipermobilidade articular, ela não é sempre um vilão. Ela é uma situação de permite boa aptidão para algumas modalidades esportivas, principalmente a natação, o balé e a ginástica artística. Essas crianças que têm hipermobilidade se destacam geralmente nesse tipo de mobilidade, de modalidade esportiva. A gente deve tratar as crianças apenas as que têm sintomas, as que têm dor na frente dos joelhos, pelo recurvado dos joelhos e a patela alta, as crianças que têm estalidos articulares dolorosos, as crianças que têm instabilidade multidirecional dos ombros e as crianças que têm torse de repetição dos tornozelos. Essas crianças se beneficiam de tratamento, geralmente o tratamento é feito com fortalecimento dos grupos musculares de cada articulação para estabilizar as articulações e dar conforto durante as atividades do dia a dia. Era isso que eu resumi aqui para vocês sobre problemas ortopédicos comuns quando encaminhar. Eu trabalho no Barra Life, queria deixar aqui o contato do consultório, sempre para fazer parceria com pediatras que não tenham para quem encaminhar suas crianças com queixas ortopédicas. O telefone de contato do consultório é 3264-2232. E quem quiser conhecer o meu trabalho, tem o Instagram, que é o @dr.mauricio_ortopedista. Obrigado pela atenção de todos e estou aberto aí para questões. Quem quiser perguntar, sou todo ouvidos. Maurício, foi ótimo, super abrangente. Eu não sei se a Tatiana quer fazer algum comentário antes, se ela quer mostrar rapidinho os slides que ela separou. Eu acho que a gente pode... Quer que eu mostre primeiro? Eu mostro, então. Na verdade... Podem ir colocando as dúvidas no chat. Só mais uma complementação da Tatiana. Na verdade, a nossa radiologista. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É a primeira sessão que a gente está participando como comitê de trabalho, né, da radiologia dentro da SOPERJ. Vamos fazer uma parceria grande daqui em diante. A gente está sempre à disposição para auxiliar aí tudo que for preciso. Eu separei uns 10 ou 15 slides aqui, escolhi um dos temas que o Maurício ia falar, para a gente poder falar um pouquinho da imagem desse tema. Escolhi o quadril, que eu acho que a gente podia falar um pouquinho de displasia do quadril e também do quadril doloroso. Mas se vocês tiverem outras dúvidas, a gente também pode falar depois no bate-papo. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente. Primeiro, a displasia de desenvolvimento do quadril. O Maurício já deu uma super aula, né? Como é que a gente faz o diagnóstico clínico, né? É o ortolâneo, o Barlow, é o exame físico do pediatra e do ortopedista, mas radiologicamente a gente faz através da marcação do arco de Shenton, que é esse aqui, né? Que é a continuidade do ilíaco com a face interna do fêmur, a linha de Perks, que passa aqui na parte lateral do acetábulo e tem que tangenciar o fêmur. A gente mede também o ângulo alfa, né, que é o ângulo acetabular, ele tem que ser sempre menor do que 30, e aqui eu tenho aqui a lateralização desse colo femoral, desse eixo longitudinal do fêmur, e aqui eu tenho um exemplo, então, de um quadril normal do lado direito e do quadril deslocado aqui do arco esquerdo. Então, esse arco de Shenton aqui, que deve ser contínuo, quando ele está deslocado, a gente tem uma quebra desse arco, né? O ângulo também vai estar alterado. Aqui a epífise femoral, em vez de cair no quadrante inferior, aqui ela está caindo no quadrante superior. Então, são uma série de traços e linhas que o ortopedista quanto o radiologista podem traçar para a gente fazer esse diagnóstico. É importantíssimo que para a gente consiga fazer essa imagem, essas medidas e essas linhas e esse arco, a radiografia seja tecnicamente muito bem realizada. Então, a gente tem que ter o cóccix caindo exatamente aqui no meio, na síntese pública, senão todas essas medidas não são confiáveis. Então, o ideal é que a gente tenha um raio-x de bom padrão, realizado por uma pessoa experiente, um técnico experiente, ou alguém que esteja acostumado a fazer exame de criança, para a gente poder medir isso, né?
O Maurício já comentou que a ultrassom ele pode ser útil no auxílio diagnóstico da displasia de desenvolvimento quadril. Exame de imagem é sempre complementar. Qualquer exame de imagem é complementar ao exame físico, né? Então, a gente nunca vai tratar um resultado de exame. A gente trata um paciente. Mas, em relação ao quadril, a gente pode ajudar com ultrassom. A gente sempre tenta utilizar métodos que não têm radiação. Então, o ultrassom tem algumas vantagens em relação ao raio-x para a realização do diagnóstico, que é o fato de não ter radiação ionizante e o fato da cabeça do fêmur, que é essa aqui, ela é cartilaginosa, até ela começa a ossificar em torno do segundo, terceiro mês de vida, e essa cabeça femoral cartilaginosa, ela não é visível no raio-x. Quando a gente vê esse núcleozinho de ossificação aqui, a criança já está em torno de 3 meses e o que a gente quer é fazer o diagnóstico dessa displasia antes dos 3 meses de idade, né? Então, caso você utilize o ultrassom para screening, para complementar o seu exame físico, esse ultrassom deve ser realizado só depois de 6 semanas de vida, para a gente tirar a maioria dos pacientes que vão ter aquela imaturidade fisiológica das primeiras semanas. Então, a gente já exclui esses pacientes se a gente começar a fazer esse screening depois de 6 semanas de vida. E os métodos que a gente utiliza são o método de Graf e o método de Hark. Então, o que a gente faz? Isso aqui é o ilíaco, né? Aqui a gente vai ter o acetábulo, aqui a cabeça femoral. Então, para a gente poder fazer essa imagem, também poder fazer as medidas, tem que ser muito bem feito, o ilíaco tem que estar paralelo à linha de base. E aí a gente traça essa reta aqui, ó, e a gente tem 50% da cabeça dentro da cavidade acetabular. Então, a gente tem uma boa cobertura acetabular, né? E, além disso, a gente vai medir esse ângulo aqui da acetabular e ele vai ter que ser maior do que 60. Então, olha aqui, a gente traça a primeira reta quando a gente tem a imagem do ultrassom, então aqui é o ilíaco e aqui a cabeça femoral, traçou a primeira reta, 50% da cabeça femoral está para baixo e o ângulo acima de 60 graus. Então, isso é um quadril normal, né? A gente usa essa tabela aqui, eu não costumo dar essa tabela no laudo, eu só dou o ângulo e aí o ortopedista classifica e avalia isso junto com o exame físico dele, com os fatores de risco dessa criança, mas a gente considera que acima de 60 graus, né, que a gente mediu aqui, esse ângulo acima de 60 está normal, e entre 50 e 59 pode ser uma imaturidade fisiológica se a criança tiver menos de 3 meses. Esse eu acho que o mais importante. Depois disso, abaixo de 50, aí a gente já começa a ter, sim, a displasia de quadril e a gente pode fazer esse diagnóstico, auxiliar nesse diagnóstico por imagem, né? Então, o que eu acho importante aqui em relação, juntando já com o que o Maurício falou, para a gente já ir comentando os dois ao mesmo tempo, é a gente não encarar um resultado de ultrassom com um ângulo, por exemplo, de 54, 55, como uma displasia de quadril. Né? Se essa criança tem abaixo de 3 meses de idade, isso pode ser uma imaturidade. A gente, como radiologista, orienta repetir o ultrassom depois de 4 a 6 semanas, porque a gente já vai fugir dessa idade aqui dos 3 meses, e aí a gente, então, pode não ser uma imaturidade fisiológica, a gente pode, sim, estar diante de uma displasia de quadril. Então, alguns exemplos aqui de como é que a gente realiza o exame, como é que coloca o transdutor, a imagem que a gente forma é essa aqui. Então, o ilíaco paralelo à linha de base, e a gente tem um ângulo, aqui esse ângulo acetabular de 64, normal. E, além disso, a gente faz as manobras de estresse, né? Então, a gente coloca o transdutor aqui posterior e a gente vai ver isso aqui, é a cabeça femoral, e aí a gente vai empurrar o joelho contra a bacia para ver se essa cabeça femoral desloca aqui superiormente, né? Então, às vezes, você tem uma cabeça bem posicionada, mas tem uma frouxidão ligamentar, e aí ela desloca aqui superiormente na situação de estresse. Então, esse aqui é um exame completamente normal. Aqui a gente já tem um exame onde eu tenho um ângulo de 41 graus aqui, uma cobertura acetabular muito reduzida, olha, eu não tenho 50% da cabeça femoral abaixo da linha do ilíaco, né, eu tenho muito menos que talvez 25%, do outro lado também eu tenho um ângulo alfa de 54, também reduzido, e quando eu faço aqui o repouso, eu tenho aqui a cabeça femoral, e quando eu faço a manobra de estresse, a cabeça femoral quase que pula em cima de mim, né? Ela vem para cá. E aqui do outro lado esquerdo, eu não tive deslocamento da cabeça femoral, mas eu passei a ver tecido gorduroso aqui. O
tecido pulvinar entre a cabeça femoral e o ilíaco. Então, esses são sinais de displasia ao exame ultrassonográfico, né? Aqui são, como é que a gente pode, que o Maurício falou também que ele utiliza mais a ultrassonografia para avaliação dessa criança durante o tratamento, já com a imobilização com o suspensório de Pavlik. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui no início do tratamento com o recém-nascido com o exame físico normal, a cabeça completamente deslocada, olha, aqui está o ilíaco, ela deveria estar aqui, né? E ela está completamente aqui luxada superiormente. Aqui naquela imagem transversal que eu deveria ver, a imagenzinha do sol nascendo, eu tenho a cabeça femoral aqui em cima, e aqui, depois com controle, já com 10 dias, a gente já começa a ter essa cabeça já querendo voltar aqui para a cavidade acetabular, ainda tem uma gordura hipertrofiada aqui nessa cabeça, mas com o tempo a gente vai ver que essa cabeça vai descendo, essa gordura vai desaparecendo. Em relação ao quadril doloroso, eu queria focar para vocês, como o Maurício também já falou, sinovite transitória de quadril vai ser a causa mais frequente. Obrigatoriamente, isso é um quadro agudo e obrigatoriamente essa criança tem que melhorar com poucos dias de quadro clínico, né? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é porque muitas vezes a criança tem a sinovite transitória, vocês suspeitam da sinovite transitória, pedem um exame de imagem e eu vou te mostrar para vocês aqui o que a gente vai ver nesse exame de imagem, né? Então, isso aqui era uma criança de 10 anos, com início agudo de dor sem trauma, ok, a clínica é de sinovite transitória de quadril. O raio-x simples mostrou, olha, aqui a gente tem a linha de gordura aqui do lado esquerdo, do lado direito, essa linha de gordura está apagada, então isso já me sugere um derrame articular. E aqui o ultrassom mostrando esse derrame articular, aqui um derrame anecóico, um derrame preto, limpinho, né? Aqui está a epífise femoral, aqui a físio, o colo, e aqui a gente tem a cartilagem. Então, isso aqui é o ultrassom clássico da sinovite transitória do quadril, mas ele não é exclusivo da sinovite transitória do quadril. Então, isso aqui vai ser compatível com sinovite se eu tiver essa história clássica, né? A artrite idiopática juvenil, embora não seja o quadril um acometimento frequente, ela pode acometer o quadril também, né? Então, aqui a gente tem o mesmo derrame articular no quadril, só que essa criança aqui não tem uma dor aguda, ela tem uma dor mais insidiosa, uma dor mais matinal, ela tem um espessamento importante sinovial, que a gente não via no exame anterior, ela não tem espessamento de sinóvio significativo, e geralmente a gente chama de um derrame sujo, né? Que ele tem alguns debris aqui depositados nele, mas isso aqui numa fase um pouco mais avançada. Inicialmente, eu posso ter um ultrassom bem semelhante a esse aqui. O meu primeiro ultrassom pode ser semelhante ao sinovite transitória do quadril. A mesma coisa para artrite séptica. Eu fiz de propósito, coloquei o mesmo raio-x e o mesmo ultrassom, dizendo que por imagem a gente não faz o diagnóstico diferencial entre sinovite transitória de quadril e artrite séptica. Num primeiro momento, eu posso ter um derrame anecóico, eu posso ter só um derrame articular, só que o que vai diferenciar, como eu botei para vocês aqui, ó, é uma história clínica de claudicação, uma leucocitose, pode ter febre e o ultrassom, sim, vai ver um derrame articular, mas ele isoladamente, essa imagem aqui, não caracteriza, não fecha o diagnóstico de artrite séptica. Eu preciso ter a clínica associada sempre, né? Como a gente já falou, o exame vai ser complementar. Aqui eu tenho um caso muito grosseiro, né, do hospital, um menino de 2 anos com uma miosite de coxa direita. A gente via aqui a coleção importante aqui junto do fêmur, já via aqui uma reação periosteal desse fêmur, essa segunda linha aqui já é o periósteo. Aqui eu já tenho um periósteo super irregular, ó, já mostrando uma osteomielite, isso segundo a miosite. Quando a gente foi aqui para a articulação, a gente via também líquido na articulação e olha como essa cortical toda irregular. Então, isso aqui é um ultrassom que, mesmo que você não me fale que a clínica dele é uma clínica infecciosa, a gente já sugere que seja uma miosite com artrite e osteomielite pelo ultrassom. Então, a gente consegue ver essa irregularidade da cortical aqui no ultrassom. É claro que a ressonância vai ajudar, mas ela nunca vai ser o primeiro método que a gente vai utilizar, mas, sem dúvida, ela fecha o diagnóstico. A gente vai ter esse branco aqui, é um edema ósseo, né, que é muito mais importante na artrite séptica e que a gente não tem na sinovite transitória do quadril. Então, a gente vai ter aqui o derrame articular, que vai se impregnar pelo meio de contraste, e esse edema ósseo, né, esse osso aqui está branco, compara com conta lateral, e isso bem é sugestivo de uma artrite séptica. O Legg-Pertz calveiro, que vai ser uma necrose
da epífise femoral. Eu trouxe ela aqui também só como diagnóstico diferencial. Mais uma vez, botei o mesmo ultrassom para a gente ver que essa necrose ela pode cursar também com derrame articular. A criança vai ter dor, né? Esse aqui era o caso do menino de 8 anos de idade. E aí você pode inicialmente até pensar que isso seja uma sinovite transitória. O que vai mudar é que essa dor aqui geralmente não é uma dor aguda, enquanto na sinovite transitória vai ser uma dor mais aguda. Depois o Maurício pode comentar um pouquinho. E aqui na ressonância, que pode dar esse diagnóstico muito precoce, até no momento onde a gente ainda tem, vamos supor, um ultrassom só com pequeno derrame articular e um raio-x ainda quase que normal, mas aí quando a gente faz a ressonância, a gente vê que essa cabeça femoral, ela não se impregna pelo meio de contraste. Olha, aqui no caso vai ser aqui à esquerda, então essa aqui ficou branquinha, né, com a mesma intensidade de sinal do osso, aqui ficou hipointensa, e aqui eu tenho derrame articular, então essa aqui já sugere uma necrose nessa cabeça articular por conta desse hipossinal. E a gente pode também fazer uma curva de captação de contraste, mostrando aqui que a cabeça, a epífise femoral esquerda, impregna muito menos de contraste do que a direita, sugerindo o diagnóstico de Leclerc-Pertz. É isso que eu tinha separar para vocês, a gente está à disposição. Acho que hoje o dia é do Maurício, eu só queria trazer algumas imagens para a gente fazer algum diagnóstico diferencial. Foquei em uma das patologias que ele ia abordar, que era o que eu tinha mais material, e a gente está à disposição. Foi ótimo, Tatiana, obrigada. Foi ótimo, parabéns. Obrigada, Maurício. Dúvidas? Dúvidas, gente, podem colocar no chat, podem abrir o microfone para falarem. Eu queria fazer perguntas para o Maurício. Pode, assim. pode na verdade, começar, eu queria que ele falasse. É uma pergunta, na verdade, o que eu quero que você fale a resposta. Quando a gente tem dor lombar, por exemplo, você pede raio-x. E se você pede, assim, eu queria que você contasse assim, da importância da gente localizar essa dor. Porque eu, como radiologista, às vezes eu recebo muito, solicito tomografia de coluna vertebral, indicação dor. E aí seria para fazer tomografia cervical, dorsal, lombar, uma dose de radiação absurda. Então, assim, da importância da gente localizar essa dor, qual o exame de imagem que você pede primeiro, se é o raio-x ou se você vai direto para a tomografia, como é que é essa sua conduta em relação à dor, de coluna vertebral? Então, na verdade, o que norteia a minha solicitação de exame de imagem vai ser o exame físico que eu encontro. Se eu tiver uma criança com um exame físico sem nenhum déficit neurológico, uma dor à palpação paravertebral, dor óssea, a palpação dos processos espinhosos vertebrais, mas com parte neurológica intacta, a primeira coisa que eu peço é a radiografia. E aí, uma das principais causas que a gente tem sempre que pesquisar é a espondilólise, né? Que é uma lesão por esforço repetitivo do arco posterior vertebral. Então, eu sempre peço AP, perfil oblíquos, tentando evidenciar sinais de espondilólise e espondilolistese associada. Se eu tiver um paciente que tem um exame físico com déficit neurológico associado, parestesia, fraqueza, hiporreflexia, aí eu já opto por solicitar ressonância magnética pensando nas questões de dano medular e de raiz nervosa que precisa ser avaliado. Num segundo plano, num segundo momento, se eu estiver pensando em espondilólise e a radiografia não for elucidativa para mim, aí sim a tomografia eu acho que é um exame que ajuda porque vê bem o arco posterior vertebral e pode tirar essa dúvida para mim. Então, a minha rotina é basicamente essa: exame físico sem déficit neurológico, com dor à palpação, dor óssea na região lombar, torácica ou cervical, eu opto por pedir a radiografia. Déficit neurológico, ressonância magnética. Se a radiografia não for elucidativa e tiver alguma suspeita de espondilólise, aí eu solicito a tomografia. Basicamente, assim, rapidamente é isso que eu faço.
Não, eu acho só importante a gente botar, né, Adriano, assim, da localização, né? No caso da gente não pedir, por exemplo, uma ressonância de coluna cervical, dorsal e lombar, por exemplo, se você tiver um quadro neurológico, você consegue, né, colocar o nível dessa dor. E aí você pedir, tentar diminuir, assim, pelo menos para lombar, dorsal ou cervical, dependendo do seu nível neurológico, né? E o mesmo para tomografia, porque a gente vai irradiar muito. E isso, assim, a gente vê na prática diária essa solicitação, né, de dor, e aí pede a coluna toda, ou então pede tomografia do membro inferior todo. Não. É bom localizar. Sempre definir a anamnese, né? A duração da dor, a localização da dor, se essa dor é mecânica, se essa dor é inflamatória, se teve algum fator antecedente, se tem alguma história familiar, né? Porque isso tudo para direcionar e sempre passar isso para o radiologista, sempre passar para quem você está pedindo o parecer, né? Porque é muito frequente essas queixas todas de escoliose, de lombalgia, o que quer que seja, às vezes já vai para ressonância direto, sem nenhuma indicação, e criança tem a questão da necessidade, muitas vezes, de sedação, exame demorado, e outros riscos, né? Que são possíveis, e do exame que, de repente, não teria uma indicação, pelo menos não no primeiro momento. Então, sempre importante, o laboratório é complementar, a imagem é complementar, e sempre começa com anamnese e exame físico. Várias situações aí que o Maurício até colocou de quadro clínico. Já tem até aqui uma pergunta, já vou passar, Adeir, em relação até à comparação que você fez, dor de crescimento versus osteomosteoide. Então, sempre importante, né? Onde a localização da dor? Então, dor de crescimento é uma dor que é recorrente, é fugaz, resolve espontaneamente, é uma dor que é extra-articular, já diferente da hipermobilidade articular, que na maioria dos casos é benigna, né? A gente até fala assim em reumatologia, síndrome de hipermobilidade articular benigna, que aí já é uma dor articular, mas muitas vezes dor de crescimento e doenças associadas, causando uma dor de características benignas na infância. Mas já o osteomosteoide, como ele falou, uma dor localizada, era sempre na mesma perna de predomínio noturno, que isso já chama atenção. Dor de crescimento muitas vezes desperta a criança do sono, mas é uma dor que é recorrente, um dia tem, aí passa vários dias sem, uma noite é numa perna, outra é na outra, vai lá, faz uma massagenzinha, acorda de manhã bem, não tem flogose nenhuma. Agora, a dor localizada sempre é igual a uma investigação mais apurada, né? No mínimo é um raio-x. Pode ser um tumor benigno, maligno, outras lesões até benignas, tipo osteomielite, já passando para reumato, osteomielite crônica não bacteriana, e a própria EJ que ele citou também, artrite crônica. Então, pelo menos 6 semanas em uma ou mais articulações. É diferente de uma sinovite transitória de quadril, que às vezes, inicialmente, as duas podem dar um ultrassom, por exemplo, parecido, né? Aqui o Adeir está perguntando... desculpa. Que a gente pegou uma criança uma vez com um diagnóstico de sinovite transitória do quadril há 6 meses, e era uma artrite por tuberculose, né? A gente perdeu a articulação, entendeu? Sim. Então, esse tempo, né? Transitório é agudo, artrite séptica é agudo, né? A IJ já cronificou, a gente já passa para outras hipóteses que, no ponto de vista articular, a principal causa de artrite crônica na infância é a IJ, que aí tem vários tipos, e a mais frequente é a oligoarticular, que são até 4 articulações acometidas, e crianças pequenas, que muitas vezes, quando chega para o reumatologista, é até difícil esse relato, porque são crianças pequenas, elas não têm uma expressão verbal adequada da dor, e a família, às vezes, já percebeu quando já tem um desvio do membro, quando já está claudicando mais, quando já está mudando o padrão de brincadeiras, e aí que, às vezes, a família percebe, muitas vezes já tem muito mais de 6 semanas, né, que é a cronicidade. O Adeir está aqui perguntando quando pedir radiografia panorâmica completa da coluna para escoliose. Boa pergunta. Então, obrigada, Adeir. Obrigado pela pergunta. Radiografia panorâmica da coluna vertebral, como eu falei, ela só deve ser pedido se a gente tem um exame físico, uma nova de inclinação anterior do tronco, mostrando a gibosidade, uma nova de Adams positiva. Ou então, quando a gente tem um exame físico que a gente vê assimetria na altura do ombro, assimetria na cintura e obliquidade pélvica. Obviamente, quando a gente tem uma obliquidade pélvica, a gente faz diagnóstico diferencial entre a escoliose, que é a causa suprapélvica, da desigualdade de comprimento dos membros inferiores, que é a causa infrapélvica. Então, a gente só vai pedir radiografia panorâmica da coluna vertebral pensando em escoliose
se a gente tiver essas alterações no exame físico. E aí essa radiografia panorâmica é fundamental para a gente poder determinar o tipo de curva. A curva torácica direita é a mais frequente na escoliose idiopática, e também para a gente poder dar a maturidade do esqueleto através do critério de Risser, que é uma das coisas que a gente usa radiologicamente para determinar a maturação do esqueleto. Só nessas situações, lombalgia, dorsalgia, cervicalgia, sem deformidade, não se pede a radiografia panorâmica da coluna vertebral, não. A gente vai pedir o exame do segmento que está apresentando o sintoma. É para isso que a gente usa as imagens. Até porque a panorâmica, a gente tem, como o próprio nome diz, uma visão geral da coluna, mas com pouco detalhe, né? Porque a gente tem espalhamento dos raios. Então, se você tiver uma lesão ou uma clínica localizada, o ideal é que se peça o raio-x daquele segmento, né? Isso. Porque às vezes a gente perde lesão porque a gente está fazendo um exame que está abrangendo tudo, mas não necessariamente vendo com detalhes ou com qualidade de detalhe aquilo, até por conta do tamanho, né? Da área avaliada, né? Sim, sim. E aí eu vou para outra pergunta, um pouco na linha, não é coluna, mas um pouco na linha do panorâmico, que chama escanometria de membros inferiores. Que você falou da madeirinha para medida, fita métrica, mas a gente vê muita solicitação de escanometria, quando é que você pede, qual é a simetria que é considerada relevante do ponto de vista funcional. Claro, assim, depois de você já ter colhido a história, já ter examinado tudo. Então, a escanometria é um exame que ele tem uma variação no seu resultado de acordo com o posicionamento do paciente. Então, o paciente mexer um pouquinho na mesa de exame muda completamente o teu resultado do exame. É uma das formas de você avaliar a desigualdade de comprimento dos membros inferiores, é uma forma de imagem que você avalia, você vê quadril, joelho e tornozelo, e através das medidas você consegue determinar a diferença de comprimento dos membros inferiores. Quando você tem uma deformidade congênita, o melhor não é a escanometria para você avaliar a desigualdade. O melhor é a radiografia panorâmica dos membros inferiores. Por quê? Porque na deformidade congênita, você não tem só o encurtamento, você tem a deformidade. Então, você tem uma tíbia valga, uma tíbia vara, um tornozelo valgo, e que a escanometria não vai te dar essa noção de deformidade. Então, se você tem uma causa congênita, se você tem uma causa adquirida por uma lesão fisária, em que além do encurtamento você tem uma deformidade angular, o melhor exame não é a escanometria, é a radiografia panorâmica dos membros inferiores, porque você avalia as duas coisas. Se você tem um encurtamento que não tem deformidade angular associado, é só o encurtamento, clinicamente os membros estão alinhados, aí sim você pode usar a escanometria como mais um artifício para medir a diferença de comprimento dos membros inferiores. É basicamente assim que eu diferencio a escanometria da radiografia panorâmica. Kátia está perguntando aqui, Maurício, para mim e para você, se a gente medica os Guttschlatter. Depende, Kátia, nem sempre. Porque, como o Maurício falou, às vezes é um quadro que fica assim meio flutuante, com períodos de maior crise álgica. Então, às vezes, a gente faz um curso curto, sim, de anti-inflamatório não hormonal no intuito de analgesia. O que a gente também na Reumato prescreve para que seja feito uso, até o Maurício pode comentar, mas a gente aprendeu assim, daquela faixinha que é o contensor infrapatelar, fora a questão toda de fortalecimento muscular de patelar e quadríceps, para minimizar o processo que gerou aquela apofisite de tração. Esse é um quadro que vem muito para a reumatologia, e essas osteocondroses, uma característica importante da dor é que são dores mecânicas, de características mecânicas, ou seja, aquela dor que é exacerbada ao movimento e que melhora com o repouso. Diferente, por exemplo, de um quadro que muitas vezes vem para a gente, tem artrite do joelho, e não é artrite, porque não tem derrame articular quando você vai examinar, é um quadro mecânico que, por ser localizado, até pode ser bilateral, mas é mais localizado ali naquele ponto da tuberosidade anterior da tíbia, e que, mais uma vez, tem indicação do exame de imagem, que de início é um raio-x simples, né? Bilateral de preferência, que a gente recomenda em criança, até para comparação. Exatamente. Maurício, você quer comentar? É exatamente essa a conduta que a gente tem enquanto ortopedista, medicar com um curso curto de anti-inflamatório, gelo no local,
diminuir a atividade física nos momentos em que a crise dolorosa é mais pronunciada. A gente recomenda, nos casos que tem encurtamento do quadríceps, em que a patela está alta e que a criança tem dificuldade de fletir completamente o joelho de forma que encoste o calcanhar na região glútea, a gente sempre recomenda os exercícios fisioterápicos para alongar o quadríceps, para fortalecer o quadríceps e diminuir a recorrência desses sintomas. A faixa que você falou, patelar, também é um artifício que pode ser utilizado e a gente tranquiliza a família com relação à evolução, porque a família fica achando que isso vai levar a uma artrose do joelho, que o garoto vai ter limitação de mobilidade no futuro, que o avô tem artrose e foi por causa disso. Não é nada disso. Sim. A evolução é benigna. A evolução é para resolução com a maturidade do esqueleto. E a gente a mesma coisa a Sévera, a mesma coisa as outras osteocondroses, né? Exceto o Legg-Pertes, que aí realmente... Sim, o Legg-Pertes tem outros fatores prognósticos. Peculiaridade. Em relação ao raio-x para o osgood-Schlatter, isso que você falou da gente fazer bilateral para comparar, né? A gente usa muito isso na pediatria por conta dos núcleos de ossificação, né? E da formação da criança. E é importantíssimo no osgood-Schlatter, porque muitas vezes você tem essa irregularidade da tuberosidade anterior da tíbia e ela é simétrica, e ela não significa um osgood-Schlatter. O que vai dar para a gente a dica de que isso radiologicamente é um osgood-Schlatter é o aumento das partes moles, né? E não propriamente a irregularidade dessa tuberosidade anterior, que muitas vezes ela está bilateral e a criança só tem dor de um dos lados, né? Sim, só de um lado. E o aumento das partes moles, né, adjacentes ali a essa tuberosidade anterior, essa sim é o que sugere, olha, tem irregularidade e tem aumento das partes moles, então isso provavelmente é um osgood-Schlatter, né? Sim, exatamente. Mais perguntas, gente, eu acho que eu tinha até... De sinovite transitória e artrite séptica, vocês já comentaram bem, da IJ também, do osteomosteoide, osteocondrose, deixa eu até ver aqui. Já falei da escanometria, que era uma dúvida que eu tinha. Pé plano é uma coisa que esporadicamente a gente recebe na reumatologia mesmo, como queixas de quedas frequentes e de tropeços. O que o Maurício falou, sempre importante ver bem a anamnese da criança, tem algum atraso motor, história do parto neonatal, como é que é o desenvolvimento dessa criança, avaliar a força muscular, ver se tem sinais de hipermobilidade articular. Então, uma série de questões, a mesma coisa a questão de andar na ponta dos pés. Então, até recentemente, a gente teve uma criança até internada lá, e que com um diagnóstico suspeito de transtorno do espectro autista, porque primeiro ela andava com a marcha na ponta dos pés, um menino já quase 5, 6 anos, e que não tinha essa marcha previamente, e aí depois, segundo as suspeitas externas, se intensificou de transtorno do espectro autista, porque ele teria uma seletividade alimentar. No final, um menino que tinha uma fraqueza muscular, que começou a apresentar umas lesões de pele típicas e que a seletividade alimentar, na verdade, era disfagia. Então, uma dermatomiosite juvenil, então, toda a importância de toda a anamnese, o exame físico, quando que começou isso, avaliar a fraqueza, avaliar todo o ponto de vista de toda a anamnese completa, exame físico completo, buscando outras causas para esses sintomas, né, desenvolvimento, exame físico neurológico, para a gente não deixar passar diagnósticos de doenças que têm tratamento, né, e que, se não tratadas, têm sequelas, né? Eu lembrei muito da ponta dos pés. É sempre um desafio que eu vejo chegar ao diagnóstico final da causa da criança que anda na ponta dos pés. Às vezes isso fica nas consultas muito superficial, quando, na verdade, isso precisa ser aprofundado. E muitas vezes o neurologista precisa estar envolvido nessa avaliação para ajudar o ortopedista e não só rotular isso como uma marcha na ponta dos pés idiopática ou como um encurtamento do tendão de Aquiles, que é o que a maioria das famílias acha. Ele tem um encurtamento do tendão de Aquiles, mas quando você vai ver uma criança que não tem uma comunicação verbal bem desenvolvida, não interage bem com os familiares, tem déficit de atenção e hiperatividade, precisa ter todo um contexto neurológico envolvido para a gente poder chegar ao diagnóstico e dar o prognóstico disso, né? Tratar a marcha na ponta do pé é sempre um desafio, porque o tratamento é longo prazo. Não resolve isso de uma hora para outra. Qualquer que seja a causa, né? Sim.
Gente, Tomacho, alguém tem mais alguma pergunta? Kátia, tem algumas pessoas da Reumatoped, da SOPERJ de fora aqui, Maurício, Tatiana, mais alguma pergunta? Eu acho que eu já fiz os comentários principais que eu queria. Foi ótimo, né? Foi muito bom. Eu acho. Foi excelente. Fiquei muito satisfeito. Serão convocados pela Reumatoped em algum momento no futuro, tá? A Caixa sai, eu vou convocar todo mundo, tá? Foi ótimo, obrigada a participação. Obrigada. Adorei. A Tatiana já conhece o Maurício, adorei. Você foi super didático, super abrangente. Fiquei muito feliz em conhecê-las e participar. Para mim, sou marinheiro de primeira viagem, primeira vez que eu faço esse tipo de apresentação. E achei que foi muito proveitoso para todo mundo. Eu fiquei muito satisfeito de estar aqui hoje participando dessa videoconferência com vocês. Olha, muito obrigada, Maurício, obrigada, Tatiana, obrigada, Adriana. As explanações de vocês foram maravilhosas. Acho que a gente aprendeu muito aqui. Quem ficou aqui aprendeu muito. E, voltando a dizer, vai ficar gravado, então isso vai ser visualizado. Com certeza... Maurício, chamaremos você de novo para a sua primeira vez assim aqui na sociedade, foi excelente. Poxa, que bom. Foi muito bom mesmo. Acho que eu fiquei assim, nossa, quando você falou tudo que você ia falar, eu falei, caramba, não vai dar tempo, foi mais de 1 hora, mas você foi conciso, cirúrgico, foi assim, fantástico. Obrigado. E Tatiana complementou aí lindamente, né? A gente fica assim, né, encantada com as imagens, né? Que realmente como um exame bem pedido, como você falou, complementar, né? O que a gente fala muito com os alunos, com os internos, com os residentes, o que uma boa história, né? Assim, bem colhida, nos leva ao diagnóstico correto e não expõe a criança a uma radioatividade que não sem sentido, né? Aí, Kátia, outra coisa que assim, a gente, como radiologista, a gente só faz o diagnóstico se a gente tiver a história clínica, né? Sim. Então, assim, muitas vezes a solicitação do exame vem assim, dor. Muito pobre. Né? Muito vaga, né? Então, assim, solicito exame, solicito controle. Então, a gente não consegue chegar ao diagnóstico, né? Então, assim, a gente, como radiologista, assim, eu tenho o hábito, quando a gente está com residente, assim, que você tem que aprender a fazer o exame, tem que fazer o exame bem feito e tem que aprender a colher a história, e a história... Né, a história está ali, mas tá bom, então eu vou perguntar tudo de novo, e aí a gente vai bater com o que foi escrito, e a gente vai, né, vai examinar o paciente, e você vai fazer o diagnóstico, né? Porque quem sabe medicina, né, a gente tem um método complementar como um auxiliar, né? E não como uma decisão, vai tratar um papel, tratar um resultado de exame, né? Exatamente. Colocar a hipótese diagnóstica, né, do que o médico assistente está pedindo o exame, porque às vezes guia alguma coisa, dependendo do quadro, né? Então, isso é sempre você importante. Procura mais, você tem o olho mais aberto para uma coisa ou para outra, você pensou nisso por causa de, né, porque a gente vai olhar outra coisa, é importantíssima a história clínica, né? Exatamente. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer também a presença aqui da nossa plateia e das perguntas. E, Diego, muito obrigada também aí pelo suporte, tá? E dá boa noite para vocês e obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Obrigada, prazer, obrigada a todos. Obrigada, Muitos elogios. Obrigada, Diego, Kátia. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.